gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de levar ao coração dos filhos de Deus a mensagem poderosa, mais uma porção da Santa Palavra para a nossa edificação espiritual. E nós teremos uma palavra de oração agora e depois daremos então os nossos avisos, os nossos anúncios, não é? Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente nos achamos em Tua santa presença, agradecidos por mais esta oportunidade e pedimos a bênção e a misericórdia do Senhor para o nosso trabalho. Agradecemos pela saúde e pedimos perdão pelos pecados, pelas fraquezas e também a bênção em favor de todos os nossos irmãos que nos acompanham aqui constantemente através de nossas programações. Senhor Deus, ajuda-nos dando inspiração e graça e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, a escritura que vamos ler está em Miqueias capítulo 5 e nós leremos os 2 primeiros versos, não é? Verso 1 e 2. E lembrando que esta programação tem uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, e também em Campinas, na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os dias e horários dos cultos estão aí na descrição do vídeo para você se certificar e também, se desejar entrar em contato conosco, tem o WhatsApp aí, não é? Vamos então agora à leitura bíblica conforme nós anunciamos, Miqueias capítulo 5, versículo 1. Agora, ajunta-te em esquadrões, ó filha de esquadrões, por-se-á cerco contra nós. Ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém. Que o Senhor nosso Deus acrescente suas bênçãos a essa leitura. E agora nós vamos aqui para a mensagem que nós estamos lendo, cujo título é Por que tiveram que ser pastores, não é? É uma mensagem tremenda como todas as demais e nós vamos
dar continuidade a partir do parágrafo 18. Nós estamos ainda no início da mensagem, né? Parágrafo 18. Vamos aqui então. E outra razão, eu poderia dizer, notem, o bebê nasceu em Belém, que Belém, na interpretação hebraica, ou digo hebreia, significa, segundo tivemos uns poucos anos atrás aqui, Belém significa casa do pão de Deus. E provamos nas Escrituras, ele não poderia vir a algum outro lugar. Belém foi fundada por Raabe e seu esposo. Raabe foi uma prostituta que um general citado do exército israelita, depois de haver capturado a Jericó, e por fé, ela creu na mensagem de Deus em sua condição e ela foi salva. E daí, quando Josué dividiu as terras de onde cada um estaria, e há uma grande lição que em algum tempo eu desejo poder trazer à atenção daquelas mãos hebreias dando à luz, daquelas mães hebreias dando à luz àqueles bebês. Quando ela gemia em dores de parto do bebê, ela chamava o nome do bebê e aquilo posicionalmente o colocava na terra prometida, sua tribo. A grande coisa, toda a palavra de Deus concorda corretamente junto. Se não concorda junta, então não é a palavra de Deus que está mal posta, são teus pensamentos. Ele está dizendo aqui que a palavra de Deus sempre concorda, de Gênesis a Apocalipse, não é? E ele disse, se não concorda, então não é a palavra que está errada, são os nossos pensamentos, não é? É isso que ele está dizendo aqui. Na palavra, tudo concorda junto. Assim que ele era o pão da vida, tal como ensinamos na semana passada, e sendo o pão da vida, ele não podia vir a outro lugar senão à casa do pão de Deus. E esse foi o porquê agora aqui Jesus é nascido em Belém. Isso é muito importante nós observarmos, não é? Quer dizer, Jesus nasceu em Belém. E o nome Belém significa casa do pão de Deus. E quando ele estava aqui, ele disse, eu sou o pão da vida. Então, é isso que o profeta está tentando mostrar para nós, que a palavra sempre concorda desde o começo até o final, não é? É nascido em Belém e em Belém havia sinagoga. Grandes líderes religiosos viviam em Belém. Davi, o grande rei e pastor, nasceu em Belém. Seu pai Jessé nasceu em Belém. Seu avô Obed nasceu em Belém também. Até bem atrás ele veio de Belém. E aqui Jesus, o filho de Davi, é nascido em Belém, justamente debaixo da sombra das grandes catedrais. Então, se aquelas pessoas estão treinadas e haviam estado buscando pelo Messias por todos esses anos, 4.000 anos, o Messias havia sido profetizado que viria, e então, se o Messias nasceu à sombra da catedral, por que tiveram que ir lá atrás, lá em cima nas montanhas, a um grupo de não educados pastores, sem treinamentos, para trazerem
a grande mensagem, a primeira mensagem, e pastores comissionados. Não os sábios e treinados, mas pastores. É coisa estranha, não é? Porém, tem que haver um porquê. Em algum lugar há um porquê. Agora tem que haver uma resposta. Por quê? E nenhum homem conhece a resposta, só Deus. Ele é o que sabe a resposta. Agora recordem, o Messias estava já na cidade, nascido na cidade, num estábulo, ao lado das grandes catedrais, onde o sumo sacerdote e os grandes sacerdotes e os teólogos e os sábios e os treinados, todos estavam ali esperando pelo Messias, e ali estava ele no meio deles. Porém, por que então tinham eles que ir lá, ali nas colinas da Judéia, aos não educados, não treinados, aos incultos, aos mais pobres? Parecia ser a pessoa menos apta para tal trabalho, para revelar a mensagem e enviá-los para fora a trazer a mensagem. Conhece você minha opinião? Talvez não valha muito, porém, quero transmitir-lhes minha opinião. Eu creio que é por causa da sabedoria de Deus que ele sabia que eles não receberiam tal mensagem da maneira que veio. Não estavam no gosto de seus ensinamentos. Era diferente. Não era como haviam sido treinados a crer que ele seria. Era contrário a seus treinamentos teológicos. Ele está dizendo aqui: vocês querem a minha opinião? Por que é que a mensagem dos anjos vieram aos pastores lá nas colinas e não aos teólogos treinados lá na catedral, nas catedrais, lá no grande templo? Por que veio lá na colina para os pastores? Porque os treinados, os teólogos, os doutores tinham uma concepção diferente do que seria o Messias, então, obviamente, eles não receberiam a mensagem. Ele está dizendo: a minha opinião é essa. Todos os seus treinamentos, todos os seus ensinamentos foram passados por alto, se fizeram nada. Eu creio que foi a sabedoria de Deus que soube que eles não receberiam tal mensagem. Assim sendo, o Messias estava aqui e tinha que haver alguém que o reconhecesse. E ele conhecia aqueles que não se haviam misturado com tais coisas. Ele seria mais capaz de levar sua mensagem a um grupo de não educados do que levá-la a um grupo todo confuso, que estava tão moldado em suas maneiras que nada os podia fazer mudar, nem mesmo a palavra de Deus. Infelizmente, sempre foi assim, não é? Então, em todo o tempo que Deus visita a humanidade com uma visita sobrenatural, a humanidade não consegue ver, porque eles estão tão treinados, tão adestrados de formas diferentes, humanas, e não podem ver o que Deus está fazendo naquele exato momento, não é? Foi por isso que ele foi lá revelar aos pastores que estavam lá no deserto, lá na colina. E agora, amigos cristãos,
Deixem-me fazer esta pergunta com toda sinceridade e amor. Eu penso que se ele fizesse esse mesmo ato nesta noite e nos mandasse nesta geração a palavra prometida para esta geração, eu penso que será que nossos teólogos e mestres sábios não rejeitariam a mensagem assim da mesma maneira que eles o fizeram ali atrás? O homem nunca muda, nem tampouco muda a palavra de Deus. Ele é o imutável Deus, ele nunca muda. Note, anjos vindo e dando sua mensagem ao homem de tão baixa classe, quando haviam ali homens muito mais qualificados, terrenamente pensando, aqui abre e fecha parêntese, muito mais qualificados, mas não na ótica de Deus, muito mais qualificado terrenamente falando, né? Que estes pobres pastores analfabetos. O pastor era o mais analfabeto de todos. Ele não necessitava conhecer nada, porém, senão acerca de suas ovelhas. Ele não necessitava conhecer matemática, ele não tinha que saber como partir o átomo, não necessitava de nenhuma escolaridade, ele só tinha que conhecer suas ovelhas. Isso é tudo que ele necessitava saber. Isso é maravilhoso, não é? Ele não tinha que ter ciências, conhecimentos tecnológicos, mas ele tinha que saber sobre a vida das ovelhas. Que Deus seja glorificado, não é? E Deus, a grande sabedoria e a fonte e o recurso de toda sabedoria, escolheria tal pessoa como aquela, ou melhor, como aquelas, e passa sobre todos os estudantes bem treinados para conhecer aquilo. Isso diz uma coisa, que eles foram treinados em campo errado. Os líderes, os dirigentes religiosos foram treinados em campos errados, não é? Sobre todo o importante da terra. Haviam pessoas importantes, grandes mestres, Caifás, o sumo sacerdote, muitos outros homens grandes, todos os poderosos, educados de Israel, todos os denominacionais e todos os jactanciosos teólogos. Deus sobrepassou cada um deles. Agora, essa é a sabedoria de Deus. Aleluia, não é? Note, os mais altos céus se apressaram a dar honra a esses humildes e não educados da terra. O mais alto do céu descendo para fazer-se conhecer a si mesmo aos mais baixos da terra, passando por alto entre todos para dar-se a conhecer. Ele mesmo aos humildes, a maior mensagem de todos os tempos. Haviam muitos grandes mensageiros. Pensaríamos no dia de Noé, e os profetas, os grandes sacerdotes e demais que haviam sido nos dias passados, os grandes homens educados, reis, portentados, monarcas. Porém, aqui vem a maior de todas as mensagens. Que foi a mensagem? O Messias está aqui agora. Vê?
Essa foi a maior mensagem que o mundo já recebeu alguma vez, não é? O Messias está na terra, Deus está na terra em carne humana, Deus nasceu na terra. Essa foi a maior mensagem que já se ouviu na terra alguma vez. E ela veio aos humildes pastores que estavam lá nas colinas, não é? Vê, e para dar isso a conhecer, ele passou por alto a todos os adestrados para dá-lo a conhecer a pastores humildes. Pense sobre isto. Todos os clérigos, todos os homens de igrejas, todos os mestres, todos os do treinamento teológico, todo o dinheiro que havia sido gasto, todas as igrejas e as doutrinas e as denominações, foi tudo passado por alto. Todos os ensinamentos que haviam eles gasto em todos os missionários e todos os prosélitos e todos os membros e toda coisa que eles haviam pensado que havia dado honra a Deus, mas, no entanto, a mensagem-chave de tudo isso foi passada por cima deles. Estranho? Por quê? Vê, lembra que ele disse sobre os porquês, não é? Por quê? E note, não só isso, mas o lugar menos provável para tal evento. Os pastores agora foram os que receberam a mensagem. E agora note, onde estava a mensagem? No lugar menos educado que qualquer um podia esperar que chegasse. E eu penso, nesta noite, se estivéssemos buscando pela verdadeira mensagem do Senhor Jesus, penso num grupo inauspicioso, um lugar que fosse que o mundo de alta cultura e a igreja hoje pensaria que fosse um grupo de hereges. Eu penso se esse não seria o lugar onde onde o encontraríamos, no lugar menos provável e nos oradores menos qualificados. Os pastores não sabiam nada acerca de pregar, somente chamar as ovelhas. Bem, talvez foi por isso que veio. Interessante que os pastores não eram sacerdotes, não é? Eles não eram rabinos, eles não eram escribas que estavam aptos, treinados a escreverem, né, os pergaminhos e tudo. Eles não eram nada disso. Eles apenas cuidavam de ovelhas lá fora da cidade. Não precisavam de ser teólogo, não precisavam de ser doutor, não precisava de nenhum diploma para nada, porque eles só precisavam conhecer sobre ovelha. Quando uma ovelha ficasse doente, quando uma caísse no buraco, quando uma fosse perseguida pelo animal predador, não é? Eles só precisavam saber dessas coisas. Porém, havia uma palavra prometida. Note, pode ser que ocorra isso de novo. Vamos prestar atenção nas hipóteses, nas suposições que o profeta diz, porque ele está querendo nos guiar para algo. Pode ser que isso ocorra de novo. Passou por alto a todos os nobres da terra, passou por cima de todos os nobres e foi revelado aos ninguém. Aqui está entre aspas a palavra ninguém, não é? Foi revelado aos ninguém. Todos os nobres que foram condecorados com
com grandes doutorados em divindade e psicologia e altas educações e grandes catedrais e coisas, foi tudo passado por alto e revelado aos ninguém. A sabedoria, a infinita sabedoria do Deus Todo-Poderoso foi a que o fez para dar a eles a conhecer a maior mensagem que jamais havia havido. O Messias está agora sobre a terra. Que sabedoria! Só poderia vir de Deus, o qual conhece a sabedoria, toda a sabedoria e todo ensinamento, e tudo foi agora reprovado e passado por alto pela grande sabedoria de Deus. Eu sigo repetindo isso porque eu quero que isso penetre bem fundo. Tudo posto em refúgio, isso não era bom. Foi passado tudo por alto para deixar que a sabedoria de Deus tivesse o direito de passagem, que Deus tomasse os ninguém para fazer os alguém. Deixa eu parar um pouquinho aqui, porque ele está compilando, não é, esse aspecto, vamos dizer assim, não é, esse tópico aqui, que Deus passou por cima dos teólogos, passou por cima dos sábios, passou por cima dos treinados, daqueles que estavam supostos a guiar o povo, a liderar o povo, a ensinar o povo, e ele passou por cima de tudo e foi aos pastores para dar a maior mensagem que o mundo já teve. Então, ele está focando isto aqui justamente, então, como o nosso tempo já está se esgotando ali, deixa eu fazer aqui um arremate, não é? Porque neste tempo em que nós estamos vivendo, Deus também teria prometido lá atrás, lá no tempo dos profetas, no Velho Testamento, uma mensagem sobressalente para este tempo em que nós estamos vivendo, não é? E hoje nós estamos tendo muitos seminários, muitos doutores em teologia, doutores em divindade e muitos conhecedores da Bíblia, da Palavra de Deus, mas isso é entre aspas, porque a Palavra de Deus não se conhece através de ensinos, de seminários e teologia e coisas assim. Deus se conhece através da alma, através da revelação. E nesse tempo ele prometeu lá em Malaquias e depois no Novo Testamento também, que viria uma grande mensagem ao avizinhar-se o arrebatamento da igreja. Depois da mensagem da vinda do Messias, a mensagem maior que nós agora esperamos seria a mensagem do arrebatamento da igreja, não é? É que todos esperam. E antes desse arrebatamento acontecer, haveria uma mensagem profética para preparar o povo para esse grande evento que será o arrebatamento da igreja. Então, isso é que ele está querendo focar aqui. É isso que ele está querendo enfatizar, que essa mensagem que Deus mandou, que ficou prometida lá desde o Velho Testamento e através do Novo também, que essa mensagem viria, uma mensagem profética viria para então preparar o povo para o grande evento que será o evento do arrebatamento. Então, meus amados irmãos, e Deus tem mandado esta mensagem já. Este profeta mensageiro já tem vindo, já tem pregado, mas a maioria das correntes religiosas, as religiões chamadas cristãs, passaram por cima, tem passado por cima, como lá aconteceu nos dias do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nos avizinhando à volta do Senhor Jesus Cristo agora.
E antes que isso aconteça, então, o Senhor prometeu, programou que haveria uma mensagem, um profeta mensageiro, para preparar o povo para esse grande evento. E esse profeta mensageiro tem pregado sua mensagem, mas ninguém, vamos dizer assim, ninguém em termos, não é? Porque existem alguém, ou alguns, não é? Alguns poucos, na verdade, porque ele está citando aqui os ninguém e os alguém, não é? Então ele chamou os ninguéms para fazer os alguéms, é isso que ele citou lá atrás, mas ele falou no singular, não é? Então agora Deus pegou um ninguém para trazer o alguém, que esse alguém pode ser você. Esse alguém pode ser eu, que é o predestinado, o eleito para ver o que está acontecendo justamente agora, nesse momento em que nós estamos vivendo, cujo momento se avizinha ao arrebatamento da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque depois do arrebatamento já logo virá o milênio. Então são coisas tremendas que as pessoas devem saber. Agora nós vamos orar agradecendo ao Senhor por mais este tempo junto com vocês. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de termos sido atraídos pela grande mensagem deste tempo, ó Pai, que é a mensagem de Malaquias 4, que é a mensagem de São Mateus 17, verso 11, que é a mensagem de Apocalipse 10, versículo 7, Senhor. Ó Deus, eu peço que o Senhor abra a mente, o coração, o entendimento dos meus irmãos preciosos, meus irmãos queridos, que são sérios, que são sinceros, que creem no Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço também a cura divina para os doentes, que o Senhor liberte os oprimidos, dando a bênção que o anjo do Senhor esteja naquela cama de hospital, ali com aquele irmão que está internado, ali com aquela irmã em sua casa, onde quer que esteja, que está sofrendo a enfermidade, a falta da sua saúde. No nome santo do Senhor Jesus Cristo nós pedimos e agradecemos. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus, meus irmãos. Então vamos ficando por aqui. Se o Senhor permitir, nós estaremos juntos em nossa próxima programação, não é? Fiquem todos com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém.